pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo, e hoje a nossa convidada é a Mariana Robran, ela é a criadora da Cabelegria, só que antes um pouco da gente contar sobre a história dela e sobre a história do projeto, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, deixar seu like, compartilhar essa história aqui com outras pessoas e também se inscrever no canal para nos ajudar a crescer no YouTube, tá bom? Vamos lá para o nosso bate-papo. Mariana, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí, bem-vinda por participar desse episódio do podcast. Que isso, eu que agradeço o convite. Para mim sempre é uma honra muito grande poder contar um pouquinho aí da história da Cabelegria. Legal. Eu queria que você contasse da onde surgiu a ideia, como surgiu, porque eu confesso que eu não conhecia, da forma que é o projeto que você criou, eu não conhecia. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como funciona, por favor. Bom, a Cabelegria iniciou as atividades em outubro de 2013. Na verdade, nunca foi pensado para ser uma ONG, né, para ser uma organização sem fins lucrativos. A ideia lá no começo surgiu da vontade de fazer uma doação de cabelo, então eu e a Milene, que é outra fundadora da ONG, a gente decidiu fazer as nossas doações de cabelo, só que era bem pouquinho, né? Então a gente decidiu dar um passo, né, e fazer algo além. Ao invés de doar só o meu e o cabelo dela, a gente decidiu fazer uma campanha de arrecadação de cabelo para que a gente pudesse fazer uma doação mais expressiva, né? Então, eu tinha acabado de me formar em design gráfico, a Milene em publicidade. A gente criou o nome Cabelegria, criou a campanha nas redes sociais, Cabelegria, com o foco de arrecadar cabelo para destinar para os pacientes oncológicos. Certo. E eu falo que na linha da Cabelegria tudo aconteceu muito rápido, né? De forma muito rápida. Então, a gente nasceu em outubro de 2013 e começamos a divulgar essa campanha nas redes sociais, e isso foi tomando uma proporção muito grande, né? As pessoas começaram a compartilhar com amigos, com familiares, a gente começou a receber doações de amigos, de familiares de amigos, de amigos de amigos, de familiares de Uau. amigos, e aí começou a tomar uma proporção que estávamos recebendo bastante doações de pessoas que a gente não conhecia, e em um mês assim, de projeto, a gente tinha mais de 1.000 doações de cabelo. Uau. Na época a gente trabalhava, eu lembro que eu me encontrava com as pessoas no metrô para pegar a doação de cabelo, as pessoas, algumas já mandavam pelos correios, e com isso, né, a partir do momento que a gente começou a receber doação de pessoas que não conheciam, eu e a Milene, começou as cobranças também, né? Então as pessoas perguntavam e desconfiavam se de fato o cabelo ia para quem precisava, e perguntavam para onde que a gente ia encaminhar essas doações, e nem a gente sabia, né? E aí foi um processo que a gente passou, olha, a gente precisa dar um destino para esses cabelos, e mostrar isso para as pessoas, né? Para que dê credibilidade, para que as pessoas Sim. não achem que a gente está roubando cabelo, porque a gente não está. De fato, a nossa intenção era ajudar quem precisa. E, e aí, quando a gente foi buscar locais que fizessem esse trabalho, né? A gente não encontrou nenhum local específico. Tinham alguns hospitais aqui em São Paulo que aceitavam doação de cabelo, mas acabavam vendendo esse cabelo para custear o tratamento das crianças. No começo do projeto, o foco era entregar essas perucas para as crianças. A gente tinha um único hospital que era em Minas Gerais, se eu não me engano, chama Instituto Mário Pena, que fazia esse trabalho de confecção das perucas, né? Então a gente falou, e aí eles confeccionavam as perucas e doavam para os pacientes ali do próprio hospital, do instituto. E aí a gente começou a buscar entender como que era o processo da confecção da peruca, porque eu não sabia, confesso, não sei se você sabe, Não, mas, é uma das perguntas que eu ia fazer. Como é que faz mas isso? pois é, a peruca ela é feita numa máquina de costura, né? Eu não sabia se fazia na mão, na máquina, enfim, num tear. E a gente começou a descobrir esse mundo, né, da confecção da peruca, e como que ela era feita, e com isso buscar um parceiro que pudesse nos auxiliar nessa produção. Então, a gente se deparou com diversas pessoas e costureiros que ofereciam a troca, né? Então, uma maneira meio de permuta: olha, cada peruca que eu fizer para você, eu vou pegar cabelo para fazer uma para mim. Eu, particularmente, como uma boa libriana,
nunca gostei muito desse formato, nunca achei esse formato. Não acho que ele não é válido, porque tem muitas organizações que dependem disso para conseguir confeccionar as perucas, mas eu nunca gostei, nunca achei interessante. Eu tinha um pouco desse apego de que, de fato, as pessoas confiavam os cabelos para que eles virassem peruca e que essas perucas fossem doadas para os pacientes. Então, a gente demorou um pouquinho para conseguir achar um local que nos passou segurança nesse processo para confeccionar as perucas, e de outubro até dezembro, que foi a nossa primeira peruca. Então, em dezembro, a gente conseguiu ter pronta a primeira peruca da Cabelegria. E aí veio o segundo problema, né? Qual era o segundo problema? Para quem que a gente vai doar essa peruca? Né? Então, a gente tinha já a doação de alguns cabelos, a gente tinha uma costureira que se disponibilizou para confeccionar as perucas de forma voluntária, e conseguiu fazer a primeira peruca. E a gente não tinha para quem doar, não fazia o menor sentido a gente chegar em um hospital infantil com uma única peruca e perguntar quem quer essa peruca, porque a gente causaria ali talvez um trauma com as crianças que não iam receber peruca. Também não queríamos postar na rede social, porque com medo também de que as pessoas e muitas crianças vissem aquilo, ou pai de crianças vissem aquilo e começassem a pedir peruca, e a gente não conseguia aguentar a demanda. Então, bem próximo, assim, começamos a perguntar para amigos, para as pessoas conhecidas ali, próximos a gente, se alguém conhecia alguma criança que estava passando pelo tratamento. E eu lembro que um amigo meu que trabalhava comigo numa agência de publicidade, ele tinha uma prima que morava em Santa Rosa de Viterbo, mais ou menos umas 4 horas e meia de viagem daqui de São Paulo. E aí, enfim, ela descobriu câncer, depois de 3 meses o pai dela faleceu, depois de 4 meses teve um vendaval na cidade que destelhou a casa dela e ela estava morando de favor na casa da tia, enfim, uma confusão ali na vida daquela criança, e a gente falou, bom, a gente precisa entregar essa primeira peruca para Ana Júlia, então foi eu e a Milene, a gente pegou nosso carrinho, na época um carrinho bem velhinho, ainda estamos com um carrinho bem velhinho, né, mas para fazer uma viagem de 4 horas e meia, um bate e volta, tá? Que a gente não ia dormir lá. Um bate e volta de 4 horas e meia, então passar praticamente o dia inteiro na estrada. E fomos até Santa Rosa de Viterbo para entregar essa primeira peruca. Eu lembro que eu ficava o caminho inteiro pensando, eu não posso chorar. Eu tenho 4 horas e meia de volta de viagem para chorar, mas eu não posso chorar naquele momento, porque era tudo muito novo para mim e para a Milene, né? Então, não só para a gente, mas para todo mundo que estava acompanhando a gente naquele momento. E sempre colocávamos isso nas redes sociais, né? Todo o processo acontecendo, isso sempre foi mostrado. E eu acho que por isso que o Cabelegria cresceu tanto e tão rápido. Assim, as pessoas puderam, de fato, acompanhar todo esse processo acontecendo. Legal. E da forma que ele aconteceu. Então, chegamos em Santa Rosa de Viterbo. Com isso, meu amigo, que trabalhava na agência de publicidade, perguntou para a tia dele se ele podia gravar a entrega da peruca para que a gente pudesse compartilhar com os amigos, familiares, enfim, porque todo mundo queria ir junto nessa viagem, mas não podiam. E ela permitiu, e eu lembro quando eu cheguei para entregar a peruca, eu entrei na casa da tia dela, ela estava na frente da televisão, cantando e dançando uma música infantil, e eu acho que para mim foi uma das primeiras lições, das tantas lições que o Cabelegria me ensina, né? Que foi isso, assim, uma criança que passou em um curto período de tempo por tantas dificuldades, estava ali, feliz, dançando na frente da televisão, despreocupada com os problemas do mundo, né? E os problemas dela também. E quando a gente entregou a peruca para ela, a primeira reação dela foi: mãe, a gente pode ir na sorveteria mostrar para todo mundo o meu cabelinho novo. Então ela queria dar uma volta na cidade para mostrar para as pessoas ali, enfim, o interior é assim, mostrar os seus cabelinhos. Então isso foi muito gostoso, assim, foi naquele Legal. momento que eu falei, meu, é isso, sabe? É isso que motiva e que sempre motivou o Cabelegria. Então, esse foi a primeira entrega. Se me deixa, eu fico falando sobre o Não, começo. não, pode ir, pode falar. Depois Horas. depois eu vou fazendo pergunta. Não, pode falar, pode concluir. Mas
A partir daí, né, dessa primeira entrega, a gente começou, a costureira que era voluntária começou a fazer uma média aí de 5 a 10 perucas por mês para gente, e a gente ia entregando dessa forma ainda bem pequena essas perucas para as crianças, e os responsáveis que deixavam, a gente publicava a entrega, né, publicava as fotos. Isso eu acho que também deu mais transparência para o processo, porque de fato as pessoas que estavam doando conseguiam ver o resultado final, né? Não a peruca em si, feita com o cabelo dela, porque isso é um processo bem difícil de ser feito, mas conseguia ver os pacientes que Recebendo. estavam sendo atendidos, né? E o sorriso. Bom, a gente tem vários vídeos desde o comecinho do Cabelegria que são completamente encantadores, assim, as mães filmavam o momento que a criança recebia a peruca pelo correio, então isso sempre foi muito encantador e sempre motivou muito as pessoas, né? E mostrou o que é o Cabelegria, que foi um projeto que começou como um projeto mesmo e que ao longo do tempo, conforme foi desenrolando aí a vida, né, e a história da Cabelegria, ele foi crescendo. E para você entender, pode perguntar. Não, não, a minha curiosidade foi assim, quando você falou que no começo, lá no comecinho, que você começou, o que motivou você querer, você e sua amiga doar o cabelo? Vocês tinham visto em algum lugar? Era alguém que vocês conheciam que estava precisando? Na verdade, quem motivou foi uma outra amiga nossa que chama Larissa, que ela tinha o cabelo, na época, né, isso há 10 anos atrás, era aquela moda do cabelo comprido, enfim, ela sempre teve o cabelo muito comprido e do nada ela apareceu o cabelo mega curto, assim. E aí a gente falou, ué, o que aconteceu com seu cabelo? Aquele famoso tiro para lavar, né? E aí ela falou, ela trabalhava na Santa Casa e tinha uma paciente na Santa Casa que queria muito uma peruca, assim, que o sonho dela era ter uma peruca e ela não estava se enxergando ali durante o tratamento careca. E aí os próprios funcionários ali, colaboradores da Santa Casa, decidiram se unir para ajudar essa paciente. Então, duas meninas, uma delas a minha amiga e uma outra moça, fizeram a doação do cabelo e as outras pessoas arrecadaram recurso financeiro para que pudessem produzir essa peruca. Então, foi inspirada na nossa amiga essa vontade. A hora que eu vi, na época, também, há muito tempo atrás, eu era bem magrinha, e aí eu não podia doar sangue, então eu sempre tive essa vontade enorme de ajudar, sempre fui uma apaixonada pela causa animal, pela causa ambiental, enfim, e não podia doar sangue, e quando eu tive a oportunidade de doar o cabelo, eu tinha um cabelão comprido, eu falei, bom, essa é a hora, com certeza eu corto meu cabelo e vou fazer a doação. Então, iniciou por Ah, conta legal. disso. Não, bacana. Agora, o que você ia falar, quando eu te interrompi, era sobre a confecção da peruca ou não? Não, era sobre para Não? você ter, era um outro dado sobre o início do Ah, Cabelegria. então, peraí, antes de você me passar esse outro dado, mas eu ainda estou com essa. Tá bom, o cabelo faz na máquina, mas como? É uma touca e aí gruda, é isso? É Porque uma a pessoa touca. encaixa, né, na cabeça, né? Da Eu vou peruca. pedir para a Ju pegar uma peruca para mim, enquanto eu conto esse outro processo Tá, rapidinho, e pega um maravilha. pouquinho de cabelo tecido, por favor, e aí eu já mostro para vocês, mais Ah, fácil do maravilha. que eu só contar. Tá. Então, nesse processo, para você entender, desde a fundação até um outro passo que foi muito importante na Cabelegria, é, a gente começou em outubro de 2013, e aí aconteceu essa primeira doação, algumas doações. Em março de 2014, a gente apareceu no Caldeirão do Hulk. Uau. Então, foi o primeiro programa de televisão que a gente participou no Caldeirão do Hulk, e aí foi onde se tornou conhecido nacionalmente a doação de cabelo, né? Eu acho que a doação de cabelo ela sempre existiu, mas ela era aquela coisa de que não era todo mundo que conhecia, né? Eu também não conhecia quando eu tive esse conhecimento através da minha amiga. Então, para você ter uma ideia, a rede social na época era o Facebook. Então, em 2 horas a gente teve mais de 300 mil likes no Facebook. A nossa caixa de e-mail, já tinha um e-mail na época, lotou com mais de 10 mil e-mails que a gente recebeu. E o Uau. nosso... Nossa, ela pegou a peruca compridona. Não sei nem se vai caber na tela, mas, mas... E uma semana após a aparição do Caldeirão do Hulk, a gente começou a receber 400 doações de cabelo por dia pelo correio. Nossa.
Então, foi algo meio insano. A gente perdeu Sim. um pouquinho a rédea do Cabelegria aí, porque a gente falou: Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos dar um tempo. Eu acho que a gente demorou mais de 2 anos para responder todos os e-mails. Eu trabalhava na Nossa. época, a Milene também, então, assim, começou uma loucura. E é isso. Agora eu vou te explicar um pouquinho como é que Ah, funciona a legal. confecção. Vamos lá, vamos lá. Bom, o primeiro processo é que quando o cabelo chega, ele tem que estar bem amarradinho assim no elástico, e aí a gente, enfim, com os fios ali todos retos, não podem estar embolados, enfim. E aí a costureira tira esse elástico, ela carda o cabelo, que é passar um pente no cabelo para tirar o excesso dos cabelos novos, né, que são aqueles cabelos novos. E ela trouxe uma menor, mas eu vou mostrar as duas. Não, tudo bem. E aí ela começa a passar na máquina de costura para fazer a tela. A tela que a gente produz é isso daqui, que a gente chama praticamente de um varal de cabelo. Certo. Então, aqui tá vendo, Tá, dá para dentro ver. fica a costura, então ela passa várias vezes, dobra, passa várias vezes, dobra mais uma vez, e aí faz a tela do cabelo, que a gente chama de como se fosse um varal de cabelo, né? Sim, Para fazer uma peruca, a gente precisa de 3 a 6 doações de pessoas diferentes, tá? Que fazem mais ou menos uma média aí de 8 metros de varal de cabelo, para montar certo. uma única peruca, tá? E aí a Uau. gente junta os cabelos parecidos, assim. O mais importante na produção é que os cabelos tenham a mesma textura e um comprimento semelhante. A cor não influencia tanto, porque a nossa costureira faz até às vezes uma mistura de cor na touquinha e no final fica ali uma peruca mechada, como se ela tivesse luzes e fica bem bonita e os pacientes adoram, inclusive. Legal. Então, depois ela vai pegar essa tela, né? E vai montar na touquinha base. Então, a gente tem uma touquinha base, que é essa daqui. E aí, Certo. costura a tela. Deixa eu mostrar aqui. Na touquinha base, ó. Tá vendo? Essa é a tela. Entendi. E aí, monta a peruca. Opa, deixa eu achar a frente dela. Aqui. Inclusive, essa daqui tem uma mechinha bem aqui na frente, ó. Tá vendo que ela é um pouquinho... Essa é a curtinha que ela pegou. Certo. E aí tem uma bem compridona aqui. Não, E essa alguém compridona aí, quantos metros vocês precisam para fazer uma dessa? Você falou que uma de 8 metros para fazer aquela touca. Para uma dessa tá com a custa. fita aí? Essa, ó, depende, é em média de 3 centímetros a mais do tamanho da peruca, né? Então, essa peruca, ela tem 70 centímetros. A pessoa que doou esse cabelo, ela tinha, em média, 75 centímetros, quer dizer, em média não, né? Porque eu não sei qual foi a doação, porque tem gente que tem o cabelo comprido e raspa a cabeça, e tem gente que tem o cabelo muito comprido e corta curto, e aí dá uma doação bem grande. Então, ela doou uma média de 75 centímetros de cabelo Cabelo, para uau. fazer a peruca bem Bem grande, comprida. bem comprida Mas mesmo. se você olhar aqui no meio dela, porque é bem difícil ter doação de cabelo bem comprido, tem mecha menor, ó. Ah, Tá tá, vendo? verdade, verdade. Ó, essa mecha ela vem até aqui. Então, acaba que, No volume acaba ficando cheio, né? como uma única doação não faz uma peruca, acaba que tem que misturar. E cabelo comprido assim é bem difícil ter de doação, não é tão fácil assim. E quando tem essas perucas lindas, grandonas, são as primeiras que saem assim. Você, Então, vocês colocam isso em algum lugar? A pessoa que vai receber a doação, ela escolhe o tamanho, a cor ou não? Ou ela simplesmente se cadastra e fala, quero uma peruca, alguma coisa assim? depende. A gente tem algumas formas de entrega de peruca, né? Então, a Certo, gente entrega as perucas através dos bancos de perucas físicos que a gente tem. Então, certo, hoje a gente tem 2 bancos de perucas físicos em São Paulo, um no Rio de Janeiro, e a gente tem o banco de perucas móvel, que é o nosso caminhãozinho, e a gente faz ação com ele, tanto de distribuição de perucas quanto de arrecadação de cabelo. Então, certo. as perucas ficam disponíveis aqui no nosso ateliê de costura, que também é uma possibilidade de que a pessoa venha até aqui retirar a peruca, no banco de perucas móvel e nos nossos bancos de perucas físico. Nesses espaços, a pessoa pode escolher. Então, tem ali as perucas em estoque, tá? Mas, por exemplo, eu mostrei essa. Se algum paciente está vendo ela no vídeo agora, pode ser que ela nem exista mais. Pode ser que ela já tenha sido doada Sim. até enfim, até o vídeo ir para o ar.
porque hoje ela está aqui no nosso ateliê, provavelmente ela vai para o nosso banco de perucas móvel, porque a gente tem uma ação na Santa Casa de São Paulo na terça-feira, e ali pode ser que ela já saia. Então, ou através dos correios, né? Então, a gente tem a solicitação pelo e-mail, que aí qualquer paciente que esteja em qualquer lugar do Brasil pode solicitar uma peruca, e a gente encaminha essa peruca gratuitamente pelos correios para o paciente. E aí cabe a Ju, que é o meu anjo que fica aqui comigo e que ela que me ajudou e trouxe as perucas aqui, ela que faz essa seleção. Então, os pacientes ou mandam uma foto de como ele quer a peruca, ou descreve como ele quer uma peruca, e a Juliana ali vai entender dentro daquela descrição ou daquela foto qual é a peruca que a gente tem em estoque que mais se assemelha àquele pedido do pessoa. paciente. Legal, Claro eu que não sim. sabia que a pessoa poderia pedir. Eu achei que ela falava, quero uma peruca. Aí o cara falou, tem o essa, essa e essa. Qual que você quer? Eu não sabia que a pessoa poderia escolher. Isso é legal, isso é legal. A gente tem bastante opção aqui, né? A gente até brinca quando os pacientes têm essa possibilidade de vir retirar pessoalmente ou aqui ou nos bancos de peruca, a gente brinca que a nossa função é deixar a pessoa na dúvida, porque é tanta opção que ela tem Nossa, e que ela sempre, geralmente as pacientes sempre ficam na dúvida entre 2 a 3 perucas, assim, fica, meu Deus, eu não posso levar todas. E a gente fala que não, né? Infelizmente só pode uma doação por paciente, até para que a gente possa ajudar cada vez entender. mais pessoas, Legal, exatamente. legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou dessa primeira. Qual é Ana Luísa, né? Que você falou, a primeira peruca, há 10 anos atrás. Ana Júlia, Ana Júlia. Qual a idade dela na época? Quantos anos ela tinha? 9 anos. 9 anos. Hoje então ela está com 19, né? Você ainda tem contato com ela? Você chegou a falar com ela? A Depois. gente tem contato com bastante paciente, assim, que a gente atendeu quando era menorzinho, mas a Ana Júlia a gente não tem mais Não tem contato. mais. Acabei saindo bem cedo ali da agência de publicidade e perdi o contato. Ah, certo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que quando entregou, né? Quando chegou e viu ela feliz, né? Mesmo naquela situação, você já estava grata, né? Ela tinha um problema sério, além da doença em si, tudo que tinha acontecido na vida dela, ela estava grata. Você acredita que naquele momento você pensou assim, que aquilo era o seu propósito de vida ou a sua missão, ô Mariana? Sim, eu acho que até talvez um pouquinho antes disso, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ajudar. E o meu sonho, por incrível que pareça, desde pequenininha, aquela grande pergunta quando as pessoas perguntavam o que queria ser quando crescer, quando eu era bem pequenininha mesmo, eu falava que eu queria ser veterinária, porque eu amo muitos animais, de fato. E aí, quando eu tive a primeira perda do meu animal, que ele infelizmente foi atropelado na minha frente, que a gente teve que Nossa. sair correndo para um hospital veterinário e teve que uma veterinária que eutanasiar ele, eu falei, eu não quero mais ser veterinária, porque, enfim, é um processo também um pouco complexo. É. E aí eu sempre falava que eu queria ter uma ONG para tirar todos os animais da rua. Meu sonho sempre foi ter uma ONG voltado para a causa animal, né? Mas sempre foi ter esse propósito de ajudar, né? E em 2011 acabou que o Cabelegria apareceu na minha vida, né? Foi o que eu digo que ele entrou na minha vida, apesar da gente ter começado o projeto. Tomou uma proporção que a gente não imaginava e eu acredito que a gente batalhou bastante para não deixar a peteca cair, porque ela quase caiu muitas vezes, acho que ela até chegou a cair algumas vezes, mas eu acho que é isso, assim, eu tenho, às vezes brinco de que eu quero abraçar o mundo, né? Quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu gosto muito de ajudar, gosto muito de pensar soluções para ajudar, de tentar inovar, assim, quando eu vejo um problema, eu já fico o tempo inteiro pensando, nossa, de que forma que eu posso resolver? Eu acho... E eu tenho boas ideias para soluções de problema, né? E para o futuro eu quero muito poder ajudar pequenas organizações a crescerem. Então, por enquanto, eu estou num projeto assim de fazer com que o Cabelegria ande com as próprias pernas, que funcione sozinho. E quem sabe mais para frente eu não possa ajudar pequenas ONGs, já que a gente aprendeu bastante aí nesses 10 anos, para que possam crescer de uma maneira saudável, porque é muito complexo as organizações hoje no Brasil, então crescer de uma maneira saudável
para que ela possa não correr o risco de fechar, porque o que acontece hoje é que muitas organizações ficam com a corda no pescoço todos os finais de meses, assim. Então, isso não é saudável para nenhuma empresa, principalmente uma empresa com foco no social. Legal. E vocês, no caso, vocês se mantêm como? Já que vocês recebem doações e fazem doações, como é que vocês conseguem se manter com os gastos que vocês têm? A sede é em São Paulo, né? Que você fica. A sede é em São Paulo. As perucas são feitas em São Paulo também. Isso, as No perucas são local onde feitas em você São Paulo. está, por exemplo, agora, na sede onde você se encontra. Exatamente. Tem uma área só para fazer essas perucas, né? A gente tem uma costureira que é contratada, tá? Uma As só? organizações também podem contratar a pessoa, assim. Hoje a gente tem uma costureira só. E Nossa! óbvio que a nossa batalha é conseguir recurso financeiro para que a gente possa contratar mais costureiras, né? Uau! Então, assim, não sei se os ouvintes sabem um pouquinho de empresas, mas uma ONG funciona praticamente como uma empresa normal, com algumas reduções de impostos, e são bem pouquinhos impostos assim que a gente tem uma redução e também que é bem pouquinho. O resto funciona praticamente como uma empresa normal, né? Então a gente contrata pessoas, tem todos os encargos de contratação, enfim. E isso demanda recurso financeiro, né? Sim. Então, acho que uma das maiores dúvidas das pessoas é essa, assim, quem trabalha na ONG pode receber por trabalhar na ONG, e a segunda é da onde que a ONG tira dinheiro, Exatamente. da onde que vem o dinheiro. A Cabelegria em si, a gente não tem nenhuma parceria com o poder público, então a gente não recebe nenhum recurso financeiro do poder público, mas a gente faz muita ação e muita parceria com empresa privada. Certo. Então, só já deixando aqui também uma dica, quem quiser entender um pouquinho mais das contas da Cabelegria, entender um pouquinho mais de como funciona a entrada e a saída dos recursos da Cabelegria, no nosso site a gente tem todos os relatórios de atividades e os balanços financeiros também publicados lá. Para a gente, uma das partes mais importantes da organização é a transparência. Então, lá fala quais foram as maiores entradas de recurso financeiro de todos os anos, desde 2019, quais foram as saídas, em quais locais a gente colocou, enfim, os valores que foram arrecadados, tudo isso a gente publica no nosso site. Mas a maior entrada de dinheiro hoje na Cabelegria são de ações e de parcerias, patrocínios, né, de empresas jurídicas. Então, as empresas, a gente faz projetos específicos e as empresas patrocinam esses projetos, como o Banco de Perucas, como o Banco de Perucas Móvel, como alguns outros projetos que a gente tem de capacitação para ensinar mulheres a confeccionarem perucas, enfim, a gente tem vários projetos. E eventos, a gente faz muito evento quanto organização. Certo. Então, e esses eventos trazem recurso financeiro para a Cabelegria. Então, a maioria dos locais que a gente faz ações de corte de cabelo, eles contratam essas ações da Cabelegria. Isso é sempre uma parceria da Cabelegria com a empresa que está contratando a Cabelegria para que a gente possa ajudar o paciente lá na ponta, né? Certo. Então, a gente faz muita ação em shopping, esses shoppings contratam essas ações, e além do shopping proporcionar uma ação e uma experiência para as pessoas fazerem a doação de cabelo, automaticamente eles ajudam a Cabelegria a confeccionar as nossas perucas. E aí, Outubro Rosa também é muito importante para a ONG, porque a gente faz muitas ações, muitas parcerias. A gente tem uma parceria super importante que a gente trabalha anualmente com a Bulgari. Então, a cada perfume Bulgari vendido, eles doam uma peruca, o valor para a gente confeccionar uma peruca. Para você ter ideia, o ano passado eles doaram 59 mil reais para a ONG, que foi o suficiente para a gente produzir quase 600 perucas. Então, foi 594 perucas que elas estão sendo produzidas agora por uma cooperativa que a gente formou o ano passado, para que a gente fique em estoque aí e faça essas ações. Então, assim, tem várias possibilidades também. Você, empresa que quiser ajudar o Cabelegria, por favor, a gente precisa. A gente tem vários projetos legais, principalmente projetos aí para que a gente possa distribuir essas perucas. Eu sonho em rodar o Brasil com esse caminhãozinho fazendo a distribuição das perucas. Eu falo que eu falo tanto que está passando correndo essa hora aqui. Não, fica tranquila. Depois, no final, você vai passar os dados, eu deixo aqui também por escrito para as pessoas poderem acessar. A gente já está chegando aqui na parte final. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fico pensando assim. Tem pessoas que, como você falou, que vão aí retirar a peruca e ok, a pessoa vai lá, eu quero essa. Mas eu fico pensando aquelas que... Tem algumas que querem
mais relutam, ou a família fala para a pessoa usar, olha, seria bom, porque nem você falou, a menina falou, mas agora a gente vai poder sair para tomar um sorvete. Provavelmente ela não devia estar saindo de casa, né, por estar careca, por causa da doença e tudo mais. Como que é, assim, a sensação das pessoas, a reação? Tem pessoas que põem e falam assim, fiquei legal, outros que falam, meu Deus, que porcaria, ficou horrível. Tipo, como é que é a reação das pessoas? Porque eu devo imaginar, deve ser várias reações, uma diferente da outra, né? Exatamente. A gente já bateu mais de 12 mil pacientes atendidos, né? Então, são bastante Show. pessoas. Sim, Eu acho que em toda essa vida do Cabelegria, né, esses 10 anos de Cabelegria, eu sempre falo e reforço a importância do paciente estar bem com ele mesmo durante o tratamento, para que ele possa passar do tratamento de uma maneira mais branda. Isso eu acho que é no geral, não falo só no tratamento oncológico, né? É muito importante as pessoas terem autoestima, estarem com a autoestima boa, para que elas possam passar por qualquer dificuldade da vida delas de uma maneira mais branda, né? Enfim, o tratamento oncológico acaba abalando um pouco mais a autoestima porque mexe com o cabelo principalmente para a mulher é uma coisa ali que muitas vezes influencia muito, então é muito assim, não tem uma receita, para certo, nada na vida tem uma receita, sempre para cada pessoa vai ser de uma maneira diferente, então a gente certo. tem as pacientes que se adaptam super bem carequinhas, eu conheço uma paciente maravilhosa que inclusive ela se amou tanto careca que depois do tratamento ela continua passando a gilete no cabelo, no Olha cabelo não, né? só, Enfim, na cabeça, porque ela ama a cabeça dela lisinha, assim, sabe? Então, é isso, ela se encontrou daquela forma. E a gente legal. tem um outro caso também, que são os pacientes, a gente tem um meio termo disso, que são pessoas que se adaptam super bem com lenço, mas que muitas vezes pegam a peruca para ter uma segunda opção também. Então, eu não gosto de usar sempre a peruca, mas às vezes eu quero ir em algum lugar diferente, quero usar a peruca, e é super válido isso também. E a gente tem ali os casos mais complexos, que são pacientes que muitas vezes param aí de socializar, adolescentes que param de ir para a escola, mulheres que muitas vezes param de sair, inclusive aqui no ateliê tem pessoas que, quando vêm experimentar a peruca, não querem nem se olhar no espelho, viram de costas para o espelho até botar a peruca e depois viram. Só olha, Então, certo. existem todos os casos, né? Para esse paciente específico que sente muito a queda do cabelo, porque eu sempre falo que estar careca tem que ser uma opção, não uma Certo. condição. Apesar Uhum. da quimioterapia trazer a careca como uma condição, hoje o paciente tem a possibilidade de escolher passar pelo tratamento careca ou não. Porque se ele não quiser passar careca, ele tem ali organizações que ajudam ele com a doação da peruca, que ajudam ele com a doação aí de lenços, de turbantes. Então, para esse paciente que sente a queda do cabelo, muitas vezes a doação da peruca influencia não só na autoestima, né, mas principalmente aí na vida social desse paciente, que vai voltar a sair, que vai voltar a ir para a escola. Então, é isso, eu acho que Certo. são muitos formatos de doação, todos eles válidos, né? Mesmo que seja aquele paciente que não vai usar peruca todos os dias, mas com certeza muda bastante a vida deles que a gente atende. Legal. Bom, e eu queria fazer uma última pergunta para você, que é umas que eu mais gosto, para ouvir a resposta, né? Que é sobre a questão dos dias difíceis ou os dias com dificuldade, enfim. Que é quando eu imagino que você, nessa onda, deve ter muita dificuldade. E em momentos eu imagino que você talvez não queira desistir, mas você pensa assim, meu, que doideira, como é que eu vou fazer para resolver tal situação? Quando você está nesses momentos, dias difíceis ou situações muito precárias, digamos assim, o que vem na sua cabeça que motiva você a continuar? Tem uma frase, um trecho de uma música, um trecho de um livro que ajuda você a falar assim, tá difícil, mas aí você pensa em algo e fala, vamos embora, vamos para frente, vamos continuar. Você tem algo assim que você pensa? Eu já passei várias vezes por esse processo na Cabelegria, assim, e eu acho que uma coisa que me motiva muito são, de fato, os pacientes, assim. Eu sou uma pessoa muito empática e eu acho que isso muitas vezes pode ser uma qualidade, mas também às vezes pode ser um defeito também, né? Então eu Entendo. sempre me coloco no lugar do outro, até às vezes passa um pouquinho por cima de mim, assim. Então
quando eu passei por essas situações e, de fato, cheguei a pontos, assim, de realmente falar, meu, eu não quero mais, acabou, não quero. Vou fechar a ONG, está dando muito trabalho e desses processos aconteceu em 2018, foi um processo muito complexo. E aí, em determinado momento, eu ficava pensando nas crianças e nas mulheres, assim, tipo, será que não é tão egoísmo da minha parte querer abandonar tudo agora e deixar essas pessoas tecnicamente desamparadas, né? E Sim, não fazer por elas. E aí surgiu essa vontade de que começar, não, tá bom, eu vou tentar mais uma vez, vamos para frente, vamos tentar. Graças a Deus, melhorou bastante o Cabelegria. Conversei com várias pessoas para que a gente pudesse, de fato, mudar as coisas na organização. E hoje, meu maior anseio, minha maior, enfim, felicidade vai ser quando, de fato, eu já sei que se acontecer alguma coisa comigo hoje, o Cabelegria vai continuar, ele não vai legal. acabar. Que bom. E é isso, assim, a gente saber que deixou um legado, Show. que naquele processo antes de desistir, a gente não desistiu, deu certo, e hoje qualquer coisa que acontecer, ele vai continuar andando, vai continuar funcionando, vai continuar ajudando as pessoas, independente da Mariana estar aqui ou não, né? Isso para Legal. mim é importante porque de fato deixa aquela sensação de que você pode partir em algum momento, porque isso a gente sabe que vai acontecer com todo mundo, Sim, e que o legado vai ficar e a ajuda para esses pacientes vai permanecer. legal. Então, deixa aqui para a gente as redes, o site, onde as pessoas podem contribuir, ajudar. Bom, o site da Cabelegria é muito simples, é cabelegria.org. Redes sociais, em todas elas estamos como Cabelegria, então é uma junção de cabelo com alegria, então Cabelegria. Quem quiser doar o cabelo, a gente aceita todos os tipos de cabelo, mesmo com química, tendo aí um mínimo de 20 centímetros até 15 centímetros a gente consegue utilizar. Importante não ter chapinha nem escova no momento do corte, e aí pode enviar para a gente pelos correios, que lá no nosso site tem as informações certinho, ou através dos nossos pontos de coleta também. A gente faz muitas ações de corte de cabelo, onde os cortes são gratuitos para quem vai doar, com o Banco de Perucas Móvel. Então, no nosso site também tem a agenda do Banco de Perucas Móvel, nas redes sociais. Nas redes sociais tem bastante pacientes que a gente mostra ali recebendo as perucas. Então, e os pacientes também que querem uma peruca, o processo é super simples. Lá no nosso site tem uma aba que chama Solicite uma peruca. Então, é só você entrar lá, preencher o formulário, encaminhar a documentação que precisa, e você já recebe a sua doação 100% gratuita, não tem custo nenhum, nem o custo dos correios. A pessoa pode estar lá longe no Brasil, a gente manda ali, pode demorar um pouquinho para chegar, mas a peruca chega. Legal. Mariana, parabéns pelo seu projeto, foi muito legal. Eu confesso que eu não conhecia dessa forma, eu conhecia daquele modo tradicional, que a pessoa paga, vende e tal, enfim, mas muito legal. Eu espero que você possa crescer cada vez mais, né? Atingir mais outras pessoas, receber mais doações e também ajuda, porque realmente para você manter a empresa assim não é fácil, né? Muito sucesso para você. Obrigado por você ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente contando a sua história e a história do seu projeto, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, aproveito e faço um convite, acabando aqui rapidinho. Dia 8 de Sim. abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A Cabelegria faz uma campanha super legal chamada Pix Solidário, onde a gente incentiva a doação de qualquer valor no Pix para a gente produzir as perucas. Show de bola, é isso aí. E aí, mais informações no Instagram, no site que está passando aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Peço o like de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.